Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé e de ânimo para a vida de todos. E hoje o texto base encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 42 ao 47, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados irmãos, nós observamos o Senhor Jesus Cristo com palavras duríssimas, palavras extremamente duras, para homens orgulhosos, presunçosos, arrogantes, prepotentes, homens que não se firmavam na verdade, homens que estavam firmados na mentira e homens que estavam firmados na religiosidade. O que é a religiosidade? A religiosidade é a pessoa seguir uma religião e seguir também alguns rituais dessa religião e se apegarem aos rituais e também à religião e não a Deus. O religioso, ele não ama a Deus. O religioso, ele ama a religião. Ele se apega à religião, ele se apega à igreja, ele se apega ao pastor, ele se apega ao padre, ele se apega à comunidade que envolve toda ali a religião, aonde ele está, aonde ele participa. Então ele é um religioso, ele é um homem, uma mulher voltado para a religião. Então a visão dele é micro, não é macro, é micro. É uma religião onde faz com que ele veja só aquilo que ele vê com os olhos carnais. Isso é a religiosidade. Agora, o homem, a mulher, quando ele é cheio do Espírito Santo, quando ele não tem religião, mas ele tem a Cristo como seu Senhor, então ele não vê somente com os olhos da carne, mas ele vê as coisas com os olhos espirituais também. Portanto, ele não fica preso à sua igreja, ele não fica preso ali a tudo que o seu pastor fala. Porque nem tudo que o pastor e o padre falam é verdade. Tem coisas que nós temos que discordar, porque o homem, muitas coisas que ele fala, fala pela carne, ele fala pelo que ele acha. Ele fala de acordo com o seu intelecto. E muitas vezes fala besteiras. Então, muitos que estão na igreja e que não são religiosos, eles veem tudo com os olhos espirituais, discernem todas as coisas. Então tem coisas que ele diz amém e outras que ele não diz amém, que ele não concorda. E ai do homem que dizer que não concorda com alguma coisa que ele viu dentro da igreja. Nos dias de hoje, ele é visto como um rebelde, ele é visto como aquele que está fora da visão da igreja. Ou seja, se você discordar de uma heresia praticada na igreja, você é visto como um rebelde. Isso é o quê? É a religiosidade que envolve a igreja. É a religiosidade que envolve a liderança da igreja. É a religiosidade que envolve as pessoas que estão na igreja e que te veem como um rebelde. Sendo que você está com a palavra de Deus te dando base para mostrar que há uma prática na igreja que é heresia, é uma pura heresia. Mas ai de você, se você disser que estão praticando heresia na tua igreja.
Mas também você não pode ser tímido e ficar calado, porque a Bíblia te dá essa condição de você ir até aquele que pratica heresia e dizer para ele: olha, você está está praticando heresia. Você não pode falar o que você está falando, você não pode fazer o que está fazendo. E você mostra na palavra de Deus para essa pessoa que ela está praticando uma heresia. Agora, se ela vai receber essa exortação de bom grado ou não, o problema dela é com Deus, porque você fez a sua parte, você foi lá e falou: não faça mais isso. Isso que você está falando, isso que você está fazendo, não agrada a Deus. E o que acontecia nos tempos de Cristo era que existiam homens que não queriam andar conforme Deus, não queriam andar na presença de Deus, não queriam receber a palavra de Deus, então eles seguiam a palavra de homens. Ou seguiam palavras de religiões, palavras que eram ensinadas por homens e não verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus, não a palavra do Deus Todo-Poderoso. E, portanto, Jesus, ele vai a esses homens e diz: vocês tendes ao diabo como pai, porque vocês rejeitam aquilo que o meu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, e eu sou o filho dele, e enviado por ele, eu tenho vos dito, eu tenho anunciado a palavra, só que vocês rejeitam. Vocês não tendem a mim como o Filho de Deus. Vocês rejeitam a mim, porque vocês, na verdade, vocês não têm a Deus, vocês não servem a Deus, vocês não creem em Deus. Vocês dizem que creem em Deus, mas vocês não creem. Vocês têm ao pai de vocês têm ao diabo como pai de vocês, porque vocês rejeitam as minhas palavras. E por que vocês rejeitam as minhas palavras? Porque vocês não entendem, vocês não compreendem. E por não compreenderem a palavra, não adianta eu falar, não adianta eu externar, não adianta eu me forçar ao máximo, porque vocês já têm ao Pai como o Pai de vocês. E aqui nós vemos a radicalidade do Senhor Jesus. Jesus era radical. Jesus não tinha jogo de cintura com ele. Jesus não tinha esse negócio de querer: vou parar para ouvir qual é o pensamento dos homens. Eu vou parar para ouvir qual é a ideia, qual é a filosofia deles. Eu vou parar para ouvir para saber qual é a opinião dos homens. Não, Jesus não ouvia homens, não ouvia a opinião de homens, não queria saber. Jesus ele veio sem perder tempo. Ele veio para trazer a verdade, porque a humanidade precisava da verdade. E Jesus ele tinha pressa. O ministério de Jesus durou somente 3 anos. E Jesus não podia perder seu tempo com homens para saber o que os homens pensavam acerca das coisas que muitas vezes eles vinham questionar a Jesus. Não, Jesus já respondia de uma forma que ele levava as pessoas a compreender, a entender que aquilo que ele dizia era o certo e acabou, e não tinha que discutir. O que Jesus falava, estava falado. Assim ele dizia. Ele era um homem radicalíssimo. Era um homem extremamente radical. Está aí uma característica da personalidade de Jesus e do seu ministério, a radicalidade. E todo homem que é leitor da Bíblia, toda mulher que lê a palavra do Senhor e que discerne, percebe que Jesus não dava brecha. Por quê? Toda brecha alguém entra, toda brecha a heresia entra. Toda brecha que é dada, todo fermento, todo mal acaba entrando. E Jesus fechava todas as brechas, ele não dava oportunidade para que nenhuma brecha pudesse dar entrada a uma heresia, dar entrada a um ensinamento errado. Porque Jesus ele era radicalíssimo, a ponto de dizer: olha, se vocês verdadeiramente amarem a mim, vocês amam o Pai. Agora, se vocês não amarem a mim, vocês não amam o Pai. Assim também, se o Pai vê que vocês amam a mim, ele vai amar vocês. Mas se o Pai vê que vocês não amam a mim, ele não vai amar vocês. Radicalidade. Jesus não deixou a brecha. Assim também somos nós, aqueles que servem ao Senhor Jesus. Você não pode dar brecha, você não pode deixar com que palavras
que não são bíblicas, elas possam entrar no nosso meio como uma verdade. Não, você tem que fechar as portas para essas coisas. Você não pode aceitar ensinamentos que não sejam bíblicos, ensinamentos que sejam de homens entrando, a religiosidade humana entrando no meio da igreja para causar distorções, para causar confusões, para causar fazer com que as pessoas saiam da verdadeira doutrina de Cristo e sigam a doutrina de homens, sigam a doutrina de religiões. Por isso muitas guerras, por isso muitas discussões, muitas lutas pelo mundo todo, por conta dessas religiões, inclusive da religião cristã distorcida, que também causa confusão. Porque toda religião que se afasta de Deus, toda religião que prega, fala de Deus, mas não segue a Deus, não segue a palavra de Deus, ela é do diabo. É claríssimo isso quando Jesus diz: aqueles que não ouvem a mim e não ouvem ao meu Pai, são filhos das trevas. Aqueles que não seguem a mim é porque também não seguem ao Pai. Aqueles que não amam a mim não amam ao Pai. Portanto, esses são filhos do diabo, disse Jesus. Meus amados, a radicalidade de Jesus é tão grande e é tão importante porque, para deixar bem claro que quem quiser viver eternamente no céu, quem quiser ter uma vida eterna no céu, é somente com Jesus. Não há um único homem que fundou uma religião e que se disse ser o Salvador. Não há um único homem que fundou uma religião na face da terra que disse que através dele o homem alcançaria o céu e o paraíso e toda a eternidade. Não há um único homem, e esses homens que inventaram religiões e inventaram doutrinas, esses homens nos seus últimos dias de vida sempre falavam: olha, eu não sei exatamente tudo, eu não sei de tudo, eu não tenho respostas para tudo. Portanto, o único que tem respostas, o único que sabe de tudo, o único que tem conhecimento de todas as coisas e sabe o que haverá daqui para frente é Jesus Cristo, Senhor, aleluia. Somente Ele tem respostas para nossas vidas, somente Ele tem respostas para tudo aquilo que você pensa, que você deseja aí no teu coração, coisas que só você sabe, mas Ele sabe porque Ele lê teu pensamento, Ele lê teus sentimentos. Jesus, Ele quer que você participe de uma vida íntima com Ele, uma vida de oração, uma vida de uma amizade próxima, uma amizade íntima, a ponto de você pensar e Ele já responder, a ponto de você falar uma palavra e Ele já responder, a ponto de você sonhar e você acordar no dia seguinte e falar: Deus me deu um sonho nessa madrugada e esse sonho veio uma resposta daquilo que eu tanto estava precisando, aleluia. Por quê? Porque essa intimidade, essa amizade íntima com Jesus nos traz respostas, nos traz a certeza da salvação eterna, nos traz a certeza que nós estamos no verdadeiro e único caminho, que é Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, não façamos como os homens que questionaram a Jesus e foram tentar derrubar Jesus nas palavras. Esses homens acabaram recebendo uma palavra duríssima, duríssima, quando Jesus disse: se vocês tivessem a Deus como Pai, vocês ouviriam a mim. Mas como vocês têm ao diabo como Pai, vocês não me ouvem. Vocês não aceitam as minhas palavras, vocês não recebem as minhas palavras. Portanto, vocês não são filhos de Deus. E essa radicalidade de Jesus, eu posso dizer para os irmãos que eu a amo. Amo demais a radicalidade do Senhor, porque é desse Deus que eu posso confiar. É nesse Deus que eu posso depositar toda a minha fé, porque Ele falou e afirmou, reafirmou, e em nenhum momento deu brecha para que nós pensássemos ao contrário, Ele não deixou brechas para que nós pudéssemos ficar em dúvida de nada. Jesus nos deu certeza em todas as suas palavras, porque todas foram palavras como rocha, palavras que deixaram a certeza de que tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Esse é o único Deus, é o único Senhor ao qual nós devemos reverenciar como Deus, como aquele que é o nosso único Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, essa foi a mensagem que o Senhor nos trouxe esse dia, e agradeço a todos pela atenção. Estamos no YouTube.
Peço a todos para que acionem o sininho, para que possam receber notificações de novas mensagens e que também curtam aí a mensagem para que o canal possa crescer e se inscrevam no canal, porque essas três práticas, tanto a curtida, como a inscrição, como também a ativação do sininho, vai fazer com que o canal cresça e assim as mensagens vão ser expandidas para muito mais pessoas por toda parte aí do planeta Terra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.